Meu nome é Marlon Leonardo. Essa história que agora eu vou contar aconteceu com a minha mãe. Ela disse que quando morava na cidade do Rio Formoso, em Pernambuco, nos anos 80, numa noite, ela vinha de um baile. Já era de madrugada. Ela estava só e tinha a sensação de que estava sendo seguida. A princípio, ela pensou que poderia ser outro alguém olhando-a à distância. Mas logo ela se lembrou de que muitas pessoas falavam que naquela parte mais deserta da cidade havia histórias da aparição de uma criatura estranha, semelhante ao lobo que perseguia as pessoas. Esse é o caso da mulher lobisomem. O conteúdo foi encaminhado por Marlon Leonardo, nome fictício, já que o mesmo pediu sigilo de identidade. Caso você tenha em conta um caso ou um relato para nos encaminhar, na descrição deste episódio tem como você encaminhar também a sua história para nós. Não se esqueça de se inscrever, comentar, dizer de qual parte do Brasil e do mundo você nos ouve. Assiste, compartilhe esse conteúdo. Seja um apoiador do nosso trabalho por meio do Apoia-se, Cartaz ou Orelo. A partir de R$5 você terá muitos benefícios, além de ajudar a manter nosso trabalho no ar. Eu sou Yara Salles. E eu sou o Márcio. Vamos juntos para uma história horripilante aqui no nosso canal, Na Trilha do Terror. Vem com a gente! O episódio de hoje tem oferecimento da KCM Higienização. Você que está em Curitiba, região metropolitana, não perca tempo. Faça agora mesmo a higienização do seu carro, caminhão, estofado, residencial em geral. Chama no WhatsApp 9917-8703. KCM Higienização, a maior nota de avaliação no Google. Em meados dos anos 80, numa noite, minha mãe vinha de um baile. Já era de madrugada. Ela estava sozinha e tinha a sensação de que estava sendo seguida. Minha mãe contava essa história com muita seriedade. Ela disse que a princípio pensou que poderia ser um outro alguém olhando-a à distância. Mas logo ela se lembrou que muitas pessoas falavam que naquela parte mais deserta da cidade havia relatos de histórias de aparições de uma criatura estranha, semelhante a um lobo grande e muito peludo que perseguia as pessoas. Ela lembrou que muitas pessoas falavam sobre a história de um homem que morava numa cabana no meio da mata, que, segundo os populares, se transformava em lobisomem. Minha mãe, com medo, apressou os passos e tentou correr o mais rápido que podia, mas a cada passo que ela dava, parecia que o que a seguia ficava mais próximo. Ela não quis saber de olhar para trás, continuou andando rápido. No momento, ela tirou os calçados dos pés e, descalça, correu o mais rápido que pôde. Ela disse que ouvia algo como passos pesados vindo atrás dela. Ela contou que naquele momento um arrepio tomou conta de todo o seu corpo. Junto com o arrepio veio uma tremedeira, mas ela não parou para olhar e nem tampouco deixou de correr. Ela finalmente chegou em casa, trancou a porta e olhou pela janela. Estava tremendo de medo, mas aliviada por estar em segurança. Enquanto tentava recuperar o fôlego, ela ouviu um som estranho vindo da rua. Ela se aproximou da janela e viu um lobo gigante correndo desesperadamente pela rua, como se estivesse fugindo de algo. O lobo era enorme e peludo, com os olhos amarelos brilhantes que pareciam iluminar a escuridão. Minha mãe disse que nunca tinha visto algo assim antes e ficou ainda mais assustada.
ela se perguntou se aquele poderia ser o lobisomem de quem as pessoas estavam falando. Ela ficou olhando pela janela por alguns minutos, até que o lobo desapareceu na escuridão. Ela ainda tremia, mas ficou aliviada por não ter sido atacada pelo animal. Ela nunca mais se sentiu segura andando sozinha à noite, e sempre que ouvia um uivo distante, lembrava daquela noite assustadora em que quase foi atacada por um lobisomem. Ela ficou chocada quando descobriu o que aconteceu com o lobo gigante que ela viu correndo pela rua. Ela disse que um vigilante da cidade, na mesma noite, se deparou com a fera. Segundo contam, o bicho tentou atacar o homem, que armado disparou alguns tiros contra o bicho e, após o balear, o matou com um facão. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais assustador. Na manhã seguinte, quando os moradores da cidade foram verificar o que havia acontecido com o animal, eles encontraram algo completamente inesperado. No lugar do lobo gigante estava uma mulher nua e ensanguentada. Minha mãe disse que ficou sabendo que aquela mulher era conhecida por bater na própria mãe e por fazer outras coisas terríveis, e assim acabou sendo amaldiçoada a vagar pela noite como uma besta horrenda. Ela ficou chocada com a descoberta e não conseguia acreditar que uma pessoa pudesse se transformar em um animal tão grande e perigoso. Essa história macabra sempre ficou na mente de minha mãe. E é compreensível que ela ainda se lembre depois de tantos anos. Afinal, foi uma experiência aterrorizante e difícil de esquecer. Esse foi o caso da mulher lobisomem, do suposto ataque da mulher lobisomem. Ô Yara, fica claro aí então, de acordo com o nosso relatante, que não precisa de bala de prata para matar um lobisomem, né? É, nossa, eu tô sem palavras mediante esse relato. É porque, de acordo com ele, então, o segurança não devia estar com revólver, com nada de prata, né? Se o bicho realmente o atacou, Não. ele conseguiu dar cabo no bicho de maneira com as armas convencionais. Ai, que coisa horrível. E você de casa que nos ouve aí, o que você acha dessa história? Você já ouviu algo semelhante? Você já testemunhou algum fato? Você já viu um lobisomem? Você acredita em lobisomem? Comenta aí na descrição desse conteúdo, comenta aí, deixa aqui o seu feedback por meio desse comentário. Ô Yara, por falar em feedback, o pessoal aí do Spotify tem deixado alguns comentários, né, Yara? Vamos ver então os recados dos internautas falando sobre o lobisomem do bar. Saitamaed falou: excelente os episódios, precisa só trocar a trilha sonora. Vamos pensar nessa possibilidade. Aí tem uma moça aqui, que eu acho que é uma moça, não sei, é um nome parecido, meio chinês, né? Yuma Miho. Oi, eu adoro as histórias. É uma moça, é uma moça assim. Né? É a Yumi Miho. Nome bonito. O que significa esse nome, hein, Yuma? Comenta aqui pra gente saber o que significa. E o Tiago também, falando sobre o caso das bruxas de Guaratuba, disse assim, nossa, isso foi brutal e macabro ao mesmo tempo. Gosto da forma como vocês trabalham nesse podcast. Obrigada, Thiago. Um abraço, Thiago. A Is Boechat, ela disse que sequer é citado que todas as acusações foram retiradas diante da descoberta de que as confissões foram feitas sob tortura e que o governo do estado do Paraná pediu perdão público aos acusados. Eu acho que nós falamos isso sim, não falamos, Yara? Falamos sim. Falamos sim. Falou sim. Não lembro mais, mas eu tenho quase certeza que nós mencionamos que as acusações foram retiradas e que o Estado acabou pedindo desculpa, certo? Tem coisa que a gente não pode falar porque a plataforma derruba, né? A gente não pode falar detalhes do que aconteceu, mas a gente falou por cima o que aconteceu. Falamos. Isso, inclusive que as autoridades reconheceram o equívoco, né? Sim.
E sobre o episódio do Homem de Sete Além, o Bruno Brandão Ferreira disse assim, ó, fascinante. Creio que o materialismo atrapalha a compreensão sobre o multiverso. Penso de uma ótica filosófica e talvez material, tudo é eterno de alguma maneira, eterno, simultâneo e paradoxal. Foi bem filosofal aqui no comentário. É bastante filosófico. O Alex Paiva mandou um emotion de sorriso sobre o episódio do Homem de Sete Além. E o ET de Varginha, o que tem aí, Yara? A Carolina falou, meu bisavô disse ter visto, e eu acredito sim. E o Jackson DSP disse que acredita sim na história do ET. Que acredita, falou que acredita. No ET de Varginha. Agora tem aqui, ó, o caso lá do lobisomem, do relato da Anitta. Nossa amiga escrita lobisomem Anitta. de Belém, né? Isso, nas ruas de Belém. O Davi Lessa disse que o episódio foi muito bom. Obrigado a vocês que estão aí dando feedback. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Eu quero também fazer um convite a cada um de vocês que nos sigam nas demais plataformas que nós temos. Instagram, Facebook, o YouTube, né, Yara? Vem com a gente, né, Yara? Vem com a gente, comenta, compartilha, fala qual caso que vocês querem que a gente fale aqui. Por que não, né? A gente também pode mandar pra gente conteúdo, se vocês gostam de algum caso que marcou, serial killer. Tem vários casos, né, Márcio? Bons. Sim, tem vários casos pra gente falar aí. Manda aqui a sua sugestão de pauta. Na descrição desse episódio tem como você fazer isso, tá bom? E também apoie nosso trabalho aí por meio do Cartaz, do Apoie. Se tem o nosso link, você pode fazer um Pix, fazendo uma doação para nós, para nos ajudar a levar esse trabalho com mais qualidade para você. Você que nos ajudar por meio do Apoie do Cartaz, terá alguns benefícios, como por exemplo, antes, Yara, do episódio ser lançado aqui, a pessoa já vai ter acesso a esse episódio. Legal, né? Muito legal. Só para quem aí fazer parte aí do Apoie-se ou do Cartaz ou também do Orelo. Você poderá estar ouvindo os episódios em primeira mão, tá certo? Então, nos ajude a manter esse trabalho com qualidade no ar. Yara, muito obrigado pela sua presença aqui novamente, hein? Eu que agradeço pelo convite, Márcio. Estou à disposição sempre que precisar. Meu amigo, minha amiga, e eu espero você num próximo conteúdo aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima! Até a próxima, pessoal. Tchau.